Bom, tem algumas questões aí ainda falando de polêmicas do governo Lula. Essa aqui, que é uma super forte nos últimos tempos, que é a ministra que foi indicada pela União Brasil, a Daniela do Vaguinho, para assumir o Ministério do Turismo. E as informações que chegam do elo da ministra de Lula com miliciano e que reforça a pressão contra a União Brasil. A gente tem falado aqui, teve também ontem a notícia falando da irmã dela, que teria recebido um carro de presente de um empresário lá de Belford Roxo. E há agora uma pressão para que a União Brasil deixe de se declarar independente e entregue para Lula a maioria dos seus votos na Câmara e no Senado. Eu vou passar a bola para você, Sakamoto, porque eu queria entender qual é a gravidade do caso da ministra Daniela. Ela deve ou não sair? Isso desmoraliza o governo Lula? E também como é que fica no paralelo a atuação com a União Brasil, a importância do União Brasil apoiar o governo Lula no Congresso? Bem, a Daniela foi a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, né? O próprio marido dela, o Vaguinho, lá de Belford Roxo, ele apoiou Lula, né? Na campanha eleitoral, né? Tem inclusive uma dívida, né? Nesse sentido eleitoral do Lula com ele, né? Ajudou a organizar a Baixada Fluminense, que sabemos tem uma forte influência, né? Bolsonarista, uma forte influência de igrejas evangélicas neopentecostais bolsonaristas, né? Então, houve um apoio nesse sentido, então ela acabou sendo indicada como ministra do Turismo. A relação, né? O ponto é o seguinte, até falando, mas trata-se da Baixada Fluminense, que tem essa relação, na verdade, que tem uma presença muito forte de milicianos, né? E aí o que acontece é que não estou falando que toda a Baixada é dominada pela milícia, mas há uma presença muito forte, inclusive na política local, né? Então isso aí também não era novidade, né? Dessas relações, né? No momento da indicação, não era novidade. Talvez o governo Lula achou que exatamente porque há uma relação, mas não há uma questão de que não é que ela é da milícia ou ele é da milícia, né? Mas como existe essa relação, o pessoal achou talvez que não fosse pegar tão pesado, mas sim, a imprensa está mostrando que essa relação acaba pegando muito mal para o governo Lula, né? Que no final das contas acaba tendo que assumir no colo dele, né? Um BO, porque o Lula criticava a relação do Bolsonaro com as milícias, né? E no caso do Bolsonaro, a relação era bem mais dura. Bolsonaro defendia a milícia, contratava a milícia no gabinete do filho dele, né, na Alerj, tudo isso mais. Aqui, no caso, é uma relação diferente, né, mas ainda assim é uma relação que a ministra e a sua família vão ter que se explicar. E caso não consiga, o governo não consiga, eles não consigam dar uma explicação, sei lá, cabível, né, ele vai ter que, no limite, né, vai ter que talvez trocar ou procurar trocar. Só que o governo Lula está de mimimi, só que o governo Lula está fazendo é uma coisa contrária. Ele está olhando o quê? Ele está olhando, olha, União Brasil está meio na berlinda, né, por conta da indicação da ministra. O governo Lula está segurando, não está expelindo a ministra, né, como expeliu nomes indicados na pasta do ministro da Justiça, Flávio Dino, né, que eram nomes que o pessoal reclamou e aí expeliu na PRF, expeliu em outro lugar um outro coronel para o sistema penitenciário nacional. Então, o que acontece é que o pessoal está segurando e está fazendo o quê? Está pressionando a União Brasil. Olha, estamos segurando, agora é a vez de vocês entregarem voto, que a gente está fazendo a nossa parte, estamos protegendo a ministra, e do lado de vocês, a gente quer voto. Por quê? Porque é o seguinte, o União Brasil, o MDB e o PSD receberam os três, cada, três ministérios, né? O MDB e o PSD vão fechados com o governo na votação, mas a União Brasil não prometeu ir fechado com o governo, até porque tem muita gente dentro da União Brasil que é bolsonarista. Vai pegar o próprio governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né? Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, entre outros deputados federais e senadores que foram eleitos. Então tem um problema, porque o governo Lula é o maior desses três partidos, que vai ter 59 pessoas na Câmara. O governo Lula falou o seguinte, falou, olha, tá bom, não precisa ser todos, eu não espero que o Sérgio Moro vote comigo. O Sérgio Moro também é do União Brasil, né? Então, o que acontece? Eu espero que o Sérgio Moro não vote comigo, mas, pelo menos, o voto suficiente para aprovar emendas constitucionais e afins, eu quero. Mas isso não está muito garantido. Estão falando, olha, não foi indicações do partido, foi indicação de Davi Alcolumbre no Senado, foi indicação de outra pessoa na Câmara. O Elmar Nascimento, do União Brasil, que era previsto para entrar na integração nacional, que é aliado do Lira, do Arthur Lira, não entrou.
Então, existe uma composição que vai ter que ser feita, que o PT falou, não quis, pressionou. Então, o União Brasil ainda não está fechado como base do governo. O governo Lula, que tudo indica, também está usando esse episódio da Daniela para tentar garantir que o União Brasil feche, né, ou pelo menos se comprometa. Se não se comprometer, a Daniela, nas votações, a Daniela muito provavelmente vai ser expelida.